Pois bem, olha, entre as minhas passagens pelos governos aqui do Rio Grande do Sul, pelo governo estadual e pela prefeitura de Porto Alegre, entre os diversos cargos que eu ocupei, já lá se fazem mais de 2 décadas, esteve uma rápida passagem pela Secretaria de Relações Internacionais. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu vou fazer um rápido comentário para vocês aí a respeito dessa viagem do Lula da Silva e de uma comitiva de 34 parlamentares, 5 governadores, 8 ministros, 200 empresários, que começou essa viagem hoje, dia 11 de abril. É uma viagem que vai a Pequim e Xangai. Mas não apenas por ter exercido esses cargos, mas também porque eu estive algumas vezes na China. Numa das vezes, eu acompanhei, como jornalista, e fiz a cobertura da visita do presidente Fernando Henrique Cardoso, exatamente a Pequim, a Xangai, depois ele foi para a Índia. Estive lá também com o ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. E também fui a Taiwan, né? A ilha de Taiwan, que os chineses dizem, acho eu, até muito justamente, que pertence à China, Taiwan. Eu não tenho dúvida disso, né? Claro que muita gente que está me escutando agora vai dizer assim, ué, mas que história é essa? Taiwan, Formosa, né? Chamava Formosa. É capitalista, é um país independente. A China é outro país. Não, Taiwan, Formosa, sempre foi China, né? Deixou de sê-lo quando os comunistas tomaram o poder, com o Mao Tse-tung à frente, e o opositor dele, o general Chiang Kai-shek, bateu em retirada e fugiu com cobertura americana para a ilha de Taiwan. E lá proclamou a independência da ilha, chamada naquela época de Formosa. É isso aí. Eu não vou entrar nessa discussão agora aqui com vocês, mas estive lá em Taiwan, gostei muito, aliás, de Taiwan, né? Ampla liberdade, economia de mercado, vibrante. Como estive também na China, na época daquela visita do Fernando Henrique Cardoso, a China estava abrindo, né? Ainda não tinha. O Nixon tinha feito um acordo lá com o Kissinger, com o Mao Tse-tung, ainda era vivo, e ali começou a abertura da China, né? Que um regime só e 2 sistemas econômicos, né? O estatal, o comunista e o capitalista, que é o vigente hoje. Mas na época que eu fiz essa visita lá com o Fernando Henrique Cardoso, Pequim ainda não abria nada, não. Tinha até a Casa do Povo lá, que era uma espécie de lojas populares estatais, um desastre, né? Não tinha supermercado, não tinha shopping center. Os comunistas ainda estavam naquela mania deles de estatizar, não? A coisa não funcionava, né? Mas depois fomos a Xangai. Bom, Xangai já era outra coisa, né? São 2 cidades enormes, né? E Xangai já resplandecia, dava para respirar o capitalismo. Quando eu voltei de lá, até fiz uma série de palestras aqui no Rio Grande do Sul a respeito dessa viagem. E na Universidade de Passo Fundo, um dos alunos me perguntou assim, qual é a imagem que você traz dessa visita à China, né? Eu fiquei pensando um pouco e respondi, naquela época, né? Estava abrindo a economia da China. Eu respondi, olha, é a imagem que eu trouxe de Xangai, porque Xangai, naquele momento, a gente olhava assim para a linha do horizonte e era só obras, né? Era guindastes a perder de vista. Eu nunca vi uma concentração tão poderosa, tão multiplicada de guindastes. Obra, 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 obra. E eu respondi assim de chofre, de cara. Digo, olha, o que eu trago de impressão, de percepção, é um cheiro de pó. Né? O cheiro de pó, para mim, é cheiro de obra, de progresso, né? Bom,
E a China hoje, eu não preciso dizer para vocês o que é, né? Está rivalizando aí com os Estados Unidos com a maior economia do mundo, né? Pois é para lá que o Lula da Silva e essa comitiva de 34 parlamentares, 8 ministros, 5 governadores, 200 empresários, foi para lá, né? Eu até ia ignorar esse assunto aí, mas, enfim, o que me despertou muita atenção é que a mídia alinhada, aí Folha de São Paulo, Estadão, Zero Hora de Porto Alegre, até o site Poder 360, que não dá para dizer que é propriamente alinhado, né? Mas está sempre naquela... Está em cima do muro ali, mais para lá do que para cá, né? Eles disseram o seguinte, que a finalidade dessa viagem é de reatar, abre aspas, reatar laços e atrair investimentos. Ó, reatar laços e atrair investimentos. Se fosse para isso, o Lula da Silva e essa enorme comitiva aí, nem precisava ter viajado. Isso aí é fake. É conversa para boi dormir. Eu já acompanhei uma dezena de missões de governos para o exterior e, olha, sinceramente, os resultados assim quase sempre foram pífios. É bom um pouco porque abre a cabeça dessa gente, né? Desses animais políticos que estão no governo. Bom, olha, e aí diz que fala então o Globo, a Folha de São Paulo, reatar laços e atrair investimentos. De que laços eles estão falando, né? A mídia, essa alinhada, o governo do Lula da Silva, de que laços eles estão falando? O Brasil não precisa reatar laços diplomáticos, políticos, econômicos com a China, porque esses laços, eles nunca estiveram em descompasso. Nunca estiveram. Nunca estiveram. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui sobre os números, por exemplo, das relações comerciais Brasil e China durante o governo Bolsonaro. Ora, por que não precisa reatar esses laços diplomáticos, políticos e econômicos? Ora, como eu disse, porque eles nunca estiveram em descompasso. Eu quero dizer para vocês claramente o seguinte, não existem países amigos, governos amigos. Não há amizade entre nações e países. O que existe, como dizia o velho Brizola, são interesses. Aliás, para falar bem a verdade, as nações estão em eterno conflito de interesses. Isso parece contraditório? Não, estar em conflito de interesse não significa ficar em guerra. Simplesmente é de que os interesses são diferentes. Cada um tem que puxar, os países, as nações, os governos têm que puxar a sardinha para o seu assado, né? Amigo, por exemplo, é o indivíduo com o qual se mantém relação de afeto, consideração, respeito, lealdade, espírito de ajuda. O país não tem nada disso, não. O país não é uma pessoa. Os países não possuem nem sentimento, nem remorso. Mesmo que tenham ressentimentos, não dispõem de atributos afetivos. Contudo, isso não significa que sejam inimigos e que entrem em guerra até que não cooperem entre si. Existe, sim, uma relação benéfica quando há algo importante, útil, vantajoso, benéfico, conveniente entre as partes. Bom negócio é quando o negócio é bom para os dois. Às vezes o interesse nos coloca em situações opostas, o que amplifica as divergências, mas não nos torna inimigos. O velho Plutarco, já há 2000 anos, escreveu diversas obras e numa delas disse o seguinte, eu abro aspas, aliás era o título da obra, era Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos. O livro trata do aperfeiçoamento moral entre os homens, fazendo uma analogia até muito simples em relação à convivência entre nações. E dizia Plutarco, é próprio de um homem ponderado tirar proveito dos seus inimigos. O gaúcho pensador aqui,
muito queridinho das esquerdas, Leandro Carnal, há poucos dias, tem um vídeo aí, eu posso botar aqui para vocês, em que diz exatamente isso, que as nações não têm inimigos, mas interesses. Caso valha a premissa de que os países possuem interesses não admirados e amizades, essa tentativa lulopetista e sua aliada, a mídia alinhada, se isso é verdade, não pode ignorar os melhores superávites da balança comercial entre Brasil e China. Ora, esses melhores superávites, ou seja, a diferença a nosso favor na balança comercial, portanto, entre exportações e importações, durante o governo Bolsonaro, esses superávites foram maiores do que a soma de todo o governo do Lula, dos dois governos, mais o da Dilma e mais o do Michel Temer. Parece pouca coisa, mas não é não. Vocês podem entrar no Google aí e buscar essas informações. O superávit acumulado na balança comercial entre o Brasil e a China, desde o início do governo Bolsonaro, foi de 130 bilhões de dólares. Quase meio trilhão de reais. E passou isso aí, esse valor total, somado dos mandatos do Lula, 2 mandatos, da Dilma, do Michel Temer, portanto, de 2003 a 2018, 15 anos. O governo do Bolsonaro conseguiu mais vantagem nas relações comerciais com a China, em valores de hoje, do que a soma dos 15 anos dos governos do Lula, da Dilma e do Temer. Foi 130 bilhões contra muito menos. Muito menos. Né? A nossa pauta de exportações para a China, sim, é que precisa ser revisada. Né? Está acontecendo com a China aquele problema que acontecia com os Estados Unidos e que a esquerda costumava reclamar muito. Né? Nós mandamos muitas matérias-primas e compramos produtos industrializados. Né? Até a esquerda mais rancorosa reclamava disso, mas agora não reclama disso. Porque o outro parceiro, né, mais importante que os Estados Unidos hoje é a China, mais do que os Estados Unidos. Então, essas questões é que eu queria colocar aí para vocês. Né? E concluindo o seguinte, esse Lula da Silva que está indo para a China agora, que tenta ser um protagonista nas discussões internacionais, é uma fraude. Porque ele nem de longe lembra mais o que foi o Lula da Silva nos seus 2 primeiros mandatos. Ele agora está marcado a ferro e fogo pelos julgamentos da Lava Jato, que o condenaram como corrupto e corruptor. Essa mancha acompanha ele por onde for. Estadistas até podem acolhê-lo com tapete vermelho, mas sabem que por trás daquela carranca se esconde um velho corrupto e corruptor.
reunião da Cúpula das Américas, exatamente porque os americanos estão